Olá pessoal, boa noite a todos vocês. Vamos dar início aí à nossa quinta aula correspondente à quinta semana da disciplina de Física para Sensoriamento Remoto, ok? Bom, o que nós iremos abordar essa semana? Nós vamos trabalhar aí com a óptica geométrica e ondas. Então, dentro desse tópico aí, desse tema, nós abordaremos aí os conceitos básicos da óptica geométrica. Depois entraremos aí na reflexão, na refração e na reflexão total, ok? Então nós abordaremos também alguns exemplos aí, de forma que nós possamos aí enfatizar todo o conteúdo abordado para essa semana. E posteriormente aí as nossas bibliografias. Bom, estou ajustando a nossa tela. Então vamos abordar então os conceitos básicos da óptica geométrica. Então vocês estão observando uma imagem aqui bem bacana, que também tem relação aí com o nosso tema. Ela é a parte da física e responsável pelo estudo da luz e dos fenômenos associados a ela. Então, considerando aí que sua propagação ocorre por meio de raios de luz, ok? Então, a luz ela é considerada uma partícula e seus estudos eles são feitos a partir do conceito de raios de luz, conferindo aí um modelo geométrico. Então, por isso chamada aí de óptica geométrica. Então, esses raios de luz eles são segmentos de reta que representam a direção e o sentido de propagação da luz, conforme aqui nós fazemos aí experimentalmente. Eles podem ser emitidos aí por dois tipos de fontes. Nós temos aí as fontes primárias, ou seja, são aquelas fontes que emitem luz própria. Exemplo aí que vocês conhecem, o sol, ou então a chama de uma vela ou uma lâmpada. Ainda nos conceitos básicos, nós temos aí as fontes secundárias. Então, são aquelas que refletem a luz que recebem de uma fonte primária. Como, por exemplo, a lua, que reflete a luz que recebe do sol. Um livro que só pode ser visto ou lido se refletir a luz que recebe de uma lâmpada. Ok? Então, as fontes luminosas elas também podem ser classificadas em relação à sua dimensão. Então, nós temos aí as fontes extensas e as fontes pontuais. Exemplo aí de fontes extensas. Uma lâmpada acesa perto de um livro. Essa fonte ela é bem grande comparado ao ponto. Depois as fontes pontuais. As dimensões da fonte de luz, quando elas forem consideradas desprezíveis em relação ao objeto a ser iluminado. Ok? Bom, então o conjunto aí de raios de luz ele constitui um feixe de luz. Os raios de luz propagando em todas as direções. Nós dizemos que o feixe de luz é divergente. Okay? E quando os raios de luz são paralelos, como no caso de uma luz emitida por uma lanterna, olha um exemplo aqui. Nós dizemos que o feixe de luz ele é convergente. Ok? Então, aí passando para os princípios da óptica geométrica, nós temos basicamente três princípios da óptica geométrica. O primeiro nos diz aí em relação à propagação retilínea da luz. Em meios homogêneos e transparentes, a luz ela se propaga em linha reta, ok? Depois partimos aí para a independência dos raios luminosos. Então aí quando dois ou mais feixes de luz se cruzam, um não altera a propagação do outro. Então, esse fato é verificado nessa imagem aqui, por exemplo, ok? E depois a reversibilidade dos raios luminosos. Então a trajetória seguida pela luz independe do seu sentido de propagação. Então, com isso, nós temos os três princípios aí da óptica geométrica. Bom, agora entramos aí na reflexão. É um tema aí também de suma importância para a nossa disciplina. Então, esse fenômeno ele consiste no fato de a luz voltar a se propagar no meio de origem. Ah, interessante. Então, essa luz que veio, ela vai retornar no seu meio de origem, após incidir sobre um objeto ou superfície. Então, como exemplo aí, nós temos a reflexão de um raio de luz ao atingir uma superfície polida. Então, o vetor A vai incidir mostrar para nós a parte incidente, então tem um ângulo de incidência, e posteriormente, retornando com o vetor C, eu tenho aí um raio, eu tenho um ângulo R de reflexão. Okay? Então, AB aí é o raio de luz incidente, de A até B, BC é o raio de luz aí, uma reta, é um raio de luz refletido. Depois nós temos aí a reta N, a reta normal, que forma 90 graus com a superfície T, que é uma reta tangente à superfície no ponto.
Depois nós temos aí o I, o ângulo de incidência. Posteriormente, o R, o ângulo refletido, formado entre o raio refletido e a reta normal. Ok? São alguns conceitos aí que vai facilitar também vocês entenderem essas partes. Bom, ainda na reflexão, nós temos aí as leis da reflexão. Olha lá, raios incidentes e raios refletidos. Os fenômenos aí em que acontece reflexão, tanto regular quanto difusa e seletiva, eles obedecem a principalmente duas leis fundamentais, que são elas aí. A primeira lei da reflexão. Então, o raio de luz refletido e o raio de luz incidente, assim como a reta normal à superfície, eles pertencem aí ao mesmo plano, ou seja, são coplanares. Nós conseguimos verificar também aqui nessa figura. E a segunda lei da reflexão. Então, o ângulo de reflexão R é sempre igual ao ângulo de incidência I. Então, I igual a R, conforme nós verificamos também na imagem anterior. Agora partimos aí para a refração. Então, é a mudança na direção de uma onda ao atravessar a fronteira entre dois meios com diferentes índices de refração. Olha aqui, ó. Então, nós temos uma imagem aqui. Nós temos aí aqui o meio 1 e o meio 2. Então, devido aí a um índice de refração, vocês podem verificar aqui que esse raio ele mudou. Então, a sua angulação, formado com a normal, não teve uma modificação devido aí ao índice de refração dos meios. Então, como nós comentamos aí, é a mudança de direção de uma onda. Okay? Então, a refração ela modifica a velocidade de propagação e o comprimento de onda. Então, mantendo aí uma proporção direta. A constante de proporcionalidade, nesse caso, é a frequência, que não vai se alterar. Okay? Então, o índice de refração é uma relação entre a velocidade da luz no vácuo, representada por C, tendo um valor de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, e a velocidade da luz em um determinado meio. Então nós podemos tirar aqui algumas informações. Então, vocês podem perceber que o índice de refração é inversamente proporcional à velocidade da luz no meio. Então, significa que quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade de propagação da luz no meio. Ok? Então, se nós formos verificarmos aqui as cores aí do arco-íris, então nós temos 7 cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, o que acontece? Essa velocidade de propagação aí, nessas cores, elas vão diminuindo. Por quê? Porque o índice de refração vai aumentando. Okay? Nós temos aí velocidade maior para o vermelho, então isso se desencadeia aqui em ordem decrescente. Então, para essa maior velocidade, então, o vermelho terá um menor índice de refração comparado aí a todas as cores do arco-íris. Okay? Bom, então, também temos aí o índice de refração relativo. Então, se o índice de refração de um meio A é NA e o índice de refração de um meio B é NB, nós definimos que o índice, então, NAB, é o índice de refração do meio A em relação ao meio B, então, NA sobre NB. O NBA é o índice de refração do meio B em relação ao meio A, então NB sobre NA. Então, nós temos aqui, olha lá, a incidência no meio N1, passando aí para o meio N2. Então, θ1 relacionado ao meio 1 e θ2 relacionado ao meio 2. Okay? Então, partimos aí para as leis da refração. Nós temos a primeira lei da refração. Então, o raio incidente, o raio refratado e a normal, no ponto de incidência, eles estão contidos no mesmo plano. Nós já também comentamos isso anteriormente. Eles são coplanares. Posteriormente, aí, a segunda lei da refração nos diz que os senos dos ângulos de incidência e a refração são diretamente proporcionais à velocidade da onda nos respectivos meios. Ou seja, aqui, se nós isolarmos aqui o NB sobre o NA, então o índice de B em relação a A vai ser o seno de A passando dividindo sobre o seno de B. Okay? Então, quanto maior o índice de refração, menor é a velocidade. Então, consequentemente, os senos dos ângulos de incidência e a refração são diretamente proporcionais. Okay? Então, vocês estão percebendo aqui que é uma inversão. E quem nos diz essa lei aí é a lei de Snell-Descartes. Vocês já chegaram a aprender também um pouco sobre essa lei lá no ensino médio, quando vocês abordaram aí a parte da óptica. Então, olha lá. Então, principalmente também aí um grande reconhecimento à lei de Snell-Descartes. Eu deixo aqui para vocês, pessoal, um dos valores aí
dos índices, no vácuo, no ar, na água e assim vai até o acrílico. Okay? Então, vou deixar para vocês aqui alguns índices de refração para servir como curiosidade. Agora entramos aí na reflexão total. É uma situação em que um feixe de luz refratado será quase paralelo à superfície. Então nós aumentando um pouco aí mais o ângulo de incidência aí, até chegar ao ângulo crítico. O feixe refratado desaparece e toda a luz passa a ser refletida. Então, o maior ângulo de incidência aí possível que ainda resulta em um raio refratado é chamado de ângulo crítico, também chamado de ângulo limite. Nesse caso aí, o raio refratado ele viaja ao longo da fronteira entre os dois meios. Então nós temos aqui a água e o ar, nós temos o ângulo de incidência θ1 e o ângulo refratado. Então nós vamos chegar a um ponto que ainda há refração, só que agora nós temos aqui um ângulo crítico, onde esse raio ele é paralelo à superfície. E daí nós temos aí a reflexão total, onde o raio de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Ok? Então, por exemplo, pessoal, começamos com o primeiro exemplo aí. Considera um raio de luz movendo-se da água para o ar com um ângulo de incidência de 50 graus. Os índices de refração da água e do ar são aproximadamente aí 1.333 e 1, respectivamente. Então, a lei de Snell nos dá a relação aí. O seno de θ2, então, fazendo aí N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Isolando o seno de θ2, eu tenho uma igualdade de N1 sobre N2 vezes o seno de θ1. Então, jogando aqui os índices, 1.333 por 1 vezes seno de 50, eu tenho o valor de 1,021. Então, a qual é impossível satisfazer, né? Porque o valor máximo que eu tenho de seno é 1, no caso 90 graus. Então, o ângulo crítico aí, para θ crítico, é o valor de θ1 para qual o θ2 tem que ser igual a 90. Então, conforme nós comentamos, é o valor máximo aí para o seno. Logo, o θ crítico vai ser um arco cujo seno vai ser o quê? N2 sobre N1 vezes seno de θ2. Então, nós já temos o valor de seno de θ2, que é 1. Logo aí, o arco de N2 sobre N1, eu substituo os valores e eu chego no valor de 48,6 graus. Okay? Então, são as representações que vocês conseguem verificar abaixo. Partindo para o próximo exemplo, uma lâmina homogênea de face paralela é constituída de um material com índice de refração N2, valendo 1,5. Então, de um lado da lâmina, um meio homogêneo, de índice de refração N1. Então, olha lá, nós temos aqui 1,5, 1 e em cima 2. Do outro lado, há ar cujo índice de refração é N3, considerando aí o ar com valor 1,0. Então, nós temos aqui N igual a 2, então N2 passando aí para a lâmina de N1 e depois passando para o ar com valor de 1,0. Um raio luminoso proveniente do primeiro meio incide sobre a lâmina com ângulo de incidência θ1, como indica a figura. Calcular o valor de θ1 a partir do qual o raio que atravessa a lâmina ela sofre reflexão total no interior na interface com o ar. Então, aí agora vamos lá para os nossos raciocínios. Então, N1 vezes seno de θ1 é igual a N2 vezes seno de θ2. Lei de Snell, Descartes. Logo, isolando aqui o seno de θ2, fica o quê? N1 vezes seno de θ1 dividido por N2. Então, N2 aí vezes o seno de θ2 é igual ao quê? O N3 vezes seno de θ3. Ok? Então, passando aí para os próximos meios. Então, fazendo a substituição, pessoal, N2 aqui, o seno de θ2 já tem aqui em cima, eu vou substituir aqui, é igual a N3 vezes seno de 90. O seno de 90 é 1, ok? E o N3 é 1, o índice do ar, ok? Então, logo substituindo isso daqui, duas vezes, que é o N2 vezes seno de θ1, eu tenho o seno de θ1 igual a meio. Então, se eu for lá na tabela do seno, o ângulo que tem o θ1 valendo meio é o 30 graus. Okay? Bom, pessoal, essas são as nossas referências de aula aí. Então, de forma que vocês possam se basar também, ok? Agora eu vou ficando por aqui. Agradeço vocês aí por mais uma semana da disciplina. Qualquer dúvida também, vocês podem estar me mandando mensagem no correio ou então mensagem também no e-mail, que no tempo mais hábil aí estarei respondendo cada um de vocês, ok? Então, no mais agora é assistir às aulas, estudar o material e realizar as atividades. Então, vou ficando por aqui, vou agradecendo a todos vocês, desejando uma boa semana, de bom trabalho aí, de muitos estudos, e a qualquer momento eu estou disponível para vocês aí na caixa de correio e no e-mail, ok? Deixo o meu muito obrigado aí, um abraço, uma boa noite e até mais.